Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Identidade de marca, design de produtos, design de serviço, UX, UI, tipografia, inovação. Um designer pode seguir diferentes caminhos no mercado de trabalho. O nosso convidado de hoje da série especial do Primeira Jornada com ex-estudantes da SPM escolheu um bastante curioso. Hoje a gente vai conversar com o Thiago Reginato, um designer especialista em letras que fundou a primeira escola de caligrafia online do Brasil. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Thiago. Olá, Zá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aí minhas experiências, aventuras no mundo da arte, do design, da tecnologia, e eu espero contribuir o máximo possível, tá bom? Tenho certeza que vai. Vamos começar do começo, Thiago. Quando você era criança ali, naquele momento, né, inicial da vida, você já pensava no que você ia fazer quando crescesse? O que te levou a chegar nesse lugar da vida de design visual na SPM? Eu sempre gostei de arte. Não sabia ainda que existia esse termo design na escola, né? Tipo, não era a própria profissão do designer, é ainda recente. Por mais que tenha crescido muito nos últimos anos, seja na área digital, gráfica, motion, mas se você comparar com outras áreas como a própria arquitetura, medicina, enfim, né? Ela é um bebê, praticamente. Então, eu descobri com 15 anos o design, porque comecei um curso de História em Quadrinhos no primeiro colegial, e aí lá nessa escola de arte que eu ouvi falar do termo design, que ainda era design industrial, ainda não tinha várias terminologias que tem hoje. E aí eu descobri a SPM, me apaixonei bastante pela estrutura, pela atmosfera, enfim, por várias coisas, e foi um excelente investimento e marcou muito a minha vida. E essa coisa da caligrafia, né, que é mais específica, ela já existia? Como que surgiu essa paixão? Foi entrando na faculdade? Foi antes? Quando que apareceu a caligrafia na sua vida? A caligrafia, ela entrou na faculdade, quando eu tinha 20 anos. Você tem uma disciplina chamada tipografia. Então, hoje, na sua camiseta tem letras, nas fachadas, nas placas, na interface de um celular, em todo lugar tem letra, né? A gente pensa por palavras. Eu me encantei principalmente com a parte visual das letras, as formas, os contrastes, os ornamentos. Existe muita beleza, né, na questão da imagem das letras. E também pelo processo criativo. O criar letras, assim como quando você cria um personagem, quando você cria um ambiente, um cenário, quando você projeta algo, projetar letras também é algo muito satisfatório, as sensações são muito boas, e isso vai entrar muito no universo de identidade visual, de marcas, mesmo na própria publicidade, enfim. Então eu fui me apaixonando na faculdade através da disciplina de tipografia, que tinha tipografia 1, tipografia 2, a gente cria uma fonte do zero, passa para o computador e etc. E aí depois disso eu comecei a estudar muito, vários outros cursos, tudo que envolvia letra eu consumia, livros, vídeos, e esse foi o início assim da minha paixão pelas letras. Então, legal que tinha essa parte do curso dentro da faculdade, né? Então já te inspirou a gostar mais, entender mais. E é legal que você falou, né, Thiago, que letra tá em tudo mesmo, né? A gente às vezes não se dá conta, mas o tempo todo a gente tá vendo aí. Tá na tatuagem, tá na capa do livro, tá na capa do podcast atualmente, tá em tudo. E aí foi por isso, assim, que você resolveu criar uma escola de caligrafia, que já é outro passo aí, né? Criar uma escola já é um outro movimento. Como é que é ensinar essa arte? O que te levou a fazer a escola? Então, desde que eu conheci na faculdade, a caligrafia, a tipografia, o lettering, em todos os desdobramentos que envolvem as letras, eu sempre apliquei isso no design, seja no gráfico, no digital, em projetos em parcerias com outras marcas, eventos, o que for. E na parte artística também, seja numa parede, né, num ambiente, numa ação de um evento. Então eu tive isso, quando eu me formei na SPM, eu criei um estúdio de design com mais 2 sócios, que foi de 2012 até 2020. Foram 8 anos. E aí a gente teve projeto para Globo, para Itaú, para Nestlé, para Instagram, como várias marcas. E foi incrível. Só que daí, na pandemia, a minha ex-sócia quis seguir meio que a área dela, que era ilustração, pintura digital. E foi aí um momento que eu falei, acho que é a hora que eu devo
dar um protagonismo para as letras, para a caligrafia, porque assim como a fotografia, a ilustração, as letras, a animação, são partes, digamos assim, ferramentas, meios que favorecem, ajudam o design num todo. Então eu quis dar um protagonismo e com esse protagonismo criei a escola. O meu outro sócio do estúdio continuou comigo nesse projeto. E aí entrou todo esse mundo de internet, né, de produção de conteúdo, redes sociais, tráfego pago, lives, o que hoje é uma coisa muito natural, principalmente para gerações mais novas, vamos dizer assim. E eu sempre gostei também dessa parte de relacionamento com o público. Fazia já muito isso na parte do design em relação aos clientes, né? Então, de parte comercial, a parte de atendimento, a parte de proposta. Então, não foi difícil fazer isso também com outro público mais final, que seriam os alunos da escola de caligrafia. Então, a gente comprou o domínio escoladecaligrafia.com, utilizou as estratégias de marketing digital, que foi um outro super aprendizado, né? E a partir disso a gente lançou vários cursos, vários produtos, parcerias, foi assim que a coisa foi acontecendo. É muito legal pegar toda essa expertise aí, passar por um processo, né, de 8 anos que você comentou, numa sociedade, de repente perceber que era um momento diferente e poder também trazer essa paixão de outra forma. Então, é legal também, até para quem está ouvindo, entender que os caminhos, eles não são sempre em linha reta, né? Você pode ir transitando de diferentes formas dentro da tua paixão, né? Eu acho que isso é o ponto-chave. Para quem trabalha com criação em si, precisa entender que a gente está sempre se transformando, se adaptando, se reciclando, seja na música, seja no cinema, seja na arquitetura, na moda. Então, eu percebi que, assim, é uma coisa muito fluida, muito dinâmica. E então, assim, hoje mesmo, né, a gente vive um momento onde as inteligências artificiais são cada vez mais presentes. Então, muito além de um chat GPT, que talvez seja o mais comentado no momento, eu acho que a palavra adaptação e também, essa vai ser uma palavra diferente, mas que eu acho que pode ajudar. Pelo menos para mim ajudou muito. Abertura. Às vezes a gente fica muito fechado ao que a gente já sabe e esquece, né, porque a gente, não que a gente caia numa zona de conforto, mas depois de um tempo que a gente já conquistou coisas, projetos, prêmios, etc., a gente às vezes pode se fechar um pouquinho. E esse exercício de estar sempre mantendo a curiosidade ativa, a busca por novos conhecimentos, lugares, pessoas, é essencial, né? Então, acho que isso numa carreira, que foi uma palavra que apareceu também nos nossos bastidores aí, eu acho que é essencial a pessoa entender que a carreira dela, ela pode ter vários formatos. Pode ter o formato montanha-russa, pode ter escadinha, pode estar indo e de repente ter um super salto. Não é uma coisa assim que só tem uma fórmula. Bom, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer um intervalo. Voltamos em instantes para continuar a conversa com o Thiago. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltamos para o bate-papo com o Thiago Reginato, agora para saber um pouco mais sobre a relação entre estudo e trabalho. Você acha que a sua formação em design visual te ajudou em todos esses conceitos, nesse pensamento, a coisa artística e empreendedora, no seu dia a dia? Você acha que te ajudou? Com certeza. Eu acho que... Enfim, eu tô formado já tem 10 anos, né? Por mais que eu frequente a SPM, pelo menos, eu sempre tô aí para tomar um café com algum professor, alguém me convida para alguma coisa, um bate-papo, mas eu não sei direitinho como que tá a grade, né, e como que tá de outros cursos. No passado, eu tava mais próximo disso, né, e eu sei que a SPM sempre teve essa preocupação, pelo menos associada ao mercado, né, as tendências, a questão de, até também do empreendedorismo, uma formação meio... A palavra não é multidisciplinar, mas é muito complementar, assim, então você acaba tendo acesso a várias outras disciplinas que às vezes em outros lugares você não tem acesso, e então me ajudou muito essa visão de negócios, essa
visão de marketing, de economia, de finanças, que às vezes quem pensa que, seja numa grade de design, no curso de design, você não vai ter isso, né? E isso a SPM, desde o início, eu acho que tem esse cuidado, esse DNA, e eu acho que ela leva isso para todos os cursos. Sim, esse é um ponto que vem bastante também, esse aspecto mais abrangente do ensino, né? E isso você acha que também influenciou você ser quem você é hoje, assim, o seu jeito de pensar, a sua visão de mundo? Você acha que tem influência, essa vivência como estudante da SPM influenciou isso também? Acho que com certeza influenciou. Acho que também o tipo dos professores, né? Muitos associados ao mercado profissional, uma coisa que eu acho que é essencial. Acho também importante ter professores focados em pesquisa, na parte acadêmica, mas vai depender muito também do caminho que cada um quer traçar. Agora, professores atrelados às grandes empresas, agências, o que for, isso ajuda muito, né? Para você já sair com um pouquinho de experiência, networking. O que se faz numa sala de aula é muito diferente do que no dia a dia profissional. Então, eu acho que isso com certeza influenciou. E tenho saudades da faculdade. Antes eu era mais apegado, confesso. Mas não conseguiu largar muito mão da faculdade? Larguei. Mas antes eu ia bem mais, eu tinha muito contato. Mas agora, como eu disse, né, eu formei em 2012, já vai dar 11 anos. Por exemplo, eu fiquei 2 anos na incubadora de negócios da SPM, com estúdio. Então, eu criei muitos laços aí, participei de muitas coisas, muitos projetos. A própria SPM foi cliente nossa uma época. Então, a gente tinha um relacionamento muito bom. E as amizades também, né? Com os outros colegas. Com né? certeza. Então, toda essa rede que se cria, né, nesse momento da vida, que é tão, tão importante. E, Thiago, assim, se você fosse pensar numa dica, eu sei que às vezes é difícil, né, a gente pensar em uma específica, mas o que você diria para quem está ouvindo a gente, quem está começando a carreira? Que dica que você traz aqui da tua experiência? Eu não sei se vai ser a dica que a pessoa está esperando ou que é a dica que ela precisa no momento, mas é uma dica que tem me ajudado agora. São 2 palavrinhas, mente e tempo. Se você puder investir nessas 2 coisas, administrar bem essas coisas, dar uma atenção para elas, porque sem a sua mente em dia, você não vai investir em nada. Não adianta você ser o cara mais inteligente, ser a pessoa mais preparada, mas se você não tá com a sua cabeça no lugar, se você não tá com seus propósitos, os seus objetivos claros, não adianta você ser a pessoa mais competente, a pessoa mais favorecida, com vários dons, etc., se você tá doente psicologicamente, vamos dizer assim. Então, entender que cuidar da sua mente é um tesouro. E poucas pessoas entendem às vezes isso. E aí se frustram, começam a ter burnout, começam a ter decepções, ansiedade, depressão e etc. Porque ficou cuidando do trabalho, ficou cuidando da namorada, ficou cuidando de sei lá do que e não cuidou da própria mente. Então eu digo, não é só estudar, não é só trabalhar, é cuidar também do seu mental. E a segunda coisa é tempo. Todo mundo recebeu a mesma porcentagem de tempo. Né? E todo mundo tem 24 horas. Agora, como você planeja, organiza, cria a sua própria disciplina, a sua rotina, é o que vai fazer diferença. Então, enquanto você aproveita ou desperdiça ele, o quanto você equilibra ele também, né? O quanto você aprende a criar a hierarquia, a prioridade das suas tarefas. E tempo é tudo que... Meu lado nerd, se você me permite agora, existe uma frase de um personagem do Senhor dos Anéis, que é o Gandalf, que ele fala para um dos hobbits: tudo que temos na vida é o que fazer com o nosso tempo. Então, é isso, do tipo, como você vai gerir e administrar o seu tempo, né, gastar a sua energia. Então, hoje eu penso isso, né, se você está entrando agora na carreira, como é que você vai gastar o seu tempo? Por exemplo, eu sei que a SPM tem muita festa, certo? Então, assim, tem muita festa, tem festa até no intervalo, né, no recreio lá. Tem muito barzinho também perto da SPM. Então, assim, o quanto você vai dedicar em relação a livro, em relação a outros cursos complementares, em relação a outros congressos, em relação, enfim, a várias outras coisas que também são relevantes, né, a dormir bem, a viajar. Então, mente e tempo são 2 palavrinhas que eu acho que as pessoas poderiam guardar e anotar. Acho ótimo, inclusive porque serve para tudo, né? Essa coisa que você falou sobre você manter a sua mente tranquila, cuidada, assistida, né? É uma coisa que realmente é muito fácil de esquecer, né? A tendência é que a gente se esqueça. A gente é ensinado, inclusive, a se esquecer disso. E é um ponto legal você trazer aqui pra gente sempre ficar lembrando que isso tem que ser cuidado, muito cuidado. É isso então, Thiago, te agradeço muito. Acho que tem muita coisa aqui que você falou que serve para vários lugares. Você trouxe uma experiência muito legal, contou um pouquinho da sua caminhada. Acho que vai ajudar muita gente que está ouvindo a
esclarecer um pouquinho mais esse período nebuloso, né? Que é o de escolha, de decisão, do que vai fazer, né? E também dá para mudar lá na frente, né? Como a gente falou. Eu acho que essa é uma palavra-chave que às vezes a gente... Eu falei outra palavrinha, né? Quem prestou atenção, eu falei da abertura. Então, às vezes, a gente... Falei também que é uma montanha-russa. Falei que, assim... A gente não tem controle de tudo, né? Mas se a gente puder tentar cuidar de algumas coisas, vai fazer muita diferença. E eu acho que essa questão da experimentação, da reciclagem, da renovação é muito importante na carreira. A pessoa pode começar no design e vai mudar. Pode começar no design gráfico, vai pro digital, vai pras letras, vai pro cinema, vai pra fotografia. Assim, eu acho que a gente não precisa ter tanto esse medo, esse freio. E entender que cada vez mais as profissões, as demandas, elas vão se alterando, vão se transformando. E se você não está aberto a isso, vai ser mais difícil. Sem dúvida. A abertura é outro ponto bem importante. Thiago, te agradeço mais uma vez pelo papo. Foi muito rico. Eu acho que você vai ajudar muita gente aqui que está ouvindo. Eu que agradeço o convite, a troca. E um super abraço para vocês aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje, que a história do Thiago inspire vocês e mostre como é apaixonante o design visual. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraine. Coordenação geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.